Vamos falar agora sobre algumas sequências especiais. Uma sequência que os concurseiros precisam conhecer é a sequência dos números triangulares. Sequência dos números triangulares. A sequência dos números triangulares é uma sequência de números naturais, tendo como elementos 1, 3, 6, 10, 15, 21, etc. Continua. Essa sequência é chamada de sequência dos números triangulares. E o termo geral da sequência é dada por A índice N, o termo geral, o enésimo termo, é dada por A índice N é igual a N vezes N mais 1 sobre 2. Esta é a sequência dos números triangulares. O termo geral é dado por isto aqui. Esta aqui é o termo geral da sequência dos números triangulares. Então, a sequência dos números triangulares é a sequência que tem como termos 1, 3, 6, 10, 15, 21. Por exemplo, se eu perguntar qual é o próximo termo da sequência, veja então o próximo exemplo. A pergunta é, qual é o próximo termo dessa sequência? 1, 3, 6, 10, 15, 21. Você pode calcular usando aquela técnica que nós fizemos e usamos no início do curso, da aula, né? No início dessa aula nós fizemos as diferenças. Mas se você reconhecer que essa é a sequência de números triangulares, fica fácil você responder. Porque você tem o primeiro termo é 1, o segundo termo é 3, o terceiro termo é 6, o quarto termo é 10, o quinto termo é 15, o sexto termo é 21. Eu quero saber quem é o sétimo termo. Quem é o sétimo termo? Então vejamos quem é o sétimo termo. Queremos saber então o sétimo termo dessa sequência. Bem, olha, o primeiro termo é 1, o segundo termo é 3, o terceiro termo é 6, o quarto termo é 10, o quinto termo é 15, o sexto termo é 21 e o sétimo termo. Bem, para achar o sétimo termo, basta você saber que o termo geral é dado por AN, é igual a N, que multiplica N mais 1 sobre 2. Ó, se eu quero o sétimo termo, eu vou fazer o N igual a 7. O N igual a 7. Faço o N igual a 7. Então, o sétimo termo, o A7, será 7 vezes 7 mais 1 sobre 2. Logo, o sétimo termo será 7 vezes 8 sobre 2, que é igual a 56 dividido por 2. Logo, o sétimo termo é igual a 28. O sétimo termo é 28. 28, a alternativa correta é a alternativa da letra E. Letra E. Logo, o termo geral da sequência de números triangulares é dada por N, N mais 1 sobre 2. Bem, a questão já está respondida, a letra E. Mas vamos então trabalhar um pouco esse exemplo para a gente treinar um pouco mais. Se eu quis perguntar quem é o oitavo termo? Ora, para saber o oitavo termo, eu venho e aplico de novo a fórmula do termo geral. O enésimo termo é N que multiplica N mais 1 sobre 2. Se eu quiser o oitavo termo, o A índice 8, eu faço N igual a 8. 8 vezes N mais 1, 8 mais 1, sobre 2. Nós teremos, então, 8 vezes 9 sobre 2. Logo, o oitavo termo, o A índice 8, será igual a 72 dividido por 2. O A índice 8,
O oitavo termo é igual a 36. E assim você pode responder qualquer termo dessa sequência. Pode responder qualquer termo da sequência. Uma pergunta que você pode fazer neste momento é por que esta sequência é chamada de sequência dos números triangulares? Por que esse nome, números triangulares? Por quê? Ora, porque essa sequência ela pode ser representada por triângulos. Veja aqui, ó. Imagine que eu tenho aqui um ponto. Eu tenho um ponto. Olha, um ponto. Eu posso ter, então, como próximo termo, a seguinte figura. Esta figura parece um triângulo. E nesta figura você está vendo 3 pontos. A próxima figura pode ser essa aqui, ó. Formando um triângulo. Temos aqui um triângulo com 6 pontos. A próxima figura pode ser essa. Nós temos aqui 10 pontos. A próxima figura pode ser essa aqui. Com 15 pontos. E assim vai. Repare então que a sequência é o número de pontos desses triângulos. Podemos formar então desenhos em forma de triângulos. Por isto o nome de sequência de números triangulares. E se perguntar, por exemplo, qual é o centésimo termo, você vem e faz o n igual a 100 nesta fórmula, na fórmula do termo geral. Uma outra pergunta muito comum em prova é a seguinte: se eu somar 2 termos consecutivos, qual é o valor? Por exemplo, se eu perguntar qual é a soma do termo de ordem 99, quer dizer, o 99º termo, mais o 100º termo, quanto dá esta soma? Bem, quero saber quanto dá o termo 99 mais o termo 100, o 99º termo mais o 100º termo. Bem, você poderia pensar, Joselias, é fácil. Eu venho aqui, faço n igual a 99 e eu calculo o termo 99. Depois eu faço n igual a 100, calculo o termo 100, o 100º termo. Somo e te respondo. Está certo? Está certo sim. Seria uma maneira de fazer isto. Mas outra maneira seria você ser observador e olhar esse seguinte detalhe. Se eu fizer o primeiro termo mais o segundo termo, você repara que o primeiro termo é 1, o segundo termo é 3. 1 mais 3 dá 4, e 4 é 2 ao quadrado. Se eu somar o segundo termo com o terceiro termo, o segundo termo é 3, o terceiro termo é 6. 3 mais 6 dá 9, e 9 é 3 ao quadrado. Olha, se eu somar o terceiro termo mais o quarto termo, o terceiro termo é 6. O quarto termo é 10. 6 mais 10 dá 16, que é 4 ao quadrado. Ora, se eu somar, por exemplo, o quarto termo mais o quinto termo, o quarto termo é 10. O quinto termo é 15. 10 mais 15 dá 25, que é 5 ao quadrado. E assim vai. Você reparou que quando, na segundo termo aqui, ó, é 2, quando aqui é 2, o resultado deu 2 ao quadrado? Quando aqui é 3, o resultado deu 3 ao quadrado? Quando aqui é 4, o resultado deu 4 ao quadrado? Quando aqui é 5, o resultado deu 5 ao quadrado? Logo, para responder a nossa pergunta, eu poderia dizer o seguinte: ora, eu quero saber que é o 99º mais o 100º. São 2 termos consecutivos. Por esse raciocínio, quando aqui for 100, o resultado será 100 ao quadrado. Portanto, o resultado será 10.000.
Rapidamente você responde esse tipo de pergunta. Então, esta é a sequência dos números triangulares, uma sequência famosa em provas de concursos. Aparece com muita frequência. E lembre-se que os nomes triangulares vêm por causa dessa figura, da ideia dos triângulos formados com esses pontos, sequência dos números triangulares. Uma outra observação poderia ser a seguinte: a diferença entre dois termos consecutivos, olha, 3 menos 1 dá 2, 6 menos 3 dá 3, 10 menos 6 dá 4, 15 menos 10 dá 5, e assim vai, né? Nós temos 2, 3, 4, 5, 6, 7, temos uma PA de razão 1 na diferença. Isto, na realidade, é uma PA de segunda ordem, beleza? Bem, vamos então a um exemplo. Tem uma questão da prova do TRT. O TRT caiu assim em questão. Considere a sucessão de figuras abaixo obedece uma lei de formação. Então, vêm essas figuras aqui. O número de circunferência que compõe a centésima figura dessa sucessão é... Bem, quero saber, na centésima figura, qual será o número de circunferências? Bem, basta observar, então, que na primeira figura eu tenho uma circunferência. Na segunda figura eu tenho 3 circunferências. Na terceira eu tenho 6 circunferências. Na quarta eu tenho 10 circunferências. Na quinta eu tenho 15 circunferências. Na sexta eu tenho 21 circunferências e assim vai. Você está vendo a sequência de números triangulares. Então, para resolver a sequência de números triangulares, basta, então, aplicar a fórmula do termo geral. Então, e a fórmula do termo geral é dada por AN é igual a N, que multiplica N mais 1 sobre 2. Vamos calcular, então, o centésimo termo dessa sequência, que será o número de figuras, o número de circunferência nessa figura. Então, para isso, basta nessa fórmula fazer o n igual a 100. E se eu fizer o n igual a 100, nesta fórmula teremos o A100 será 100 vezes 100 mais 1, que é 101, sobre 2. Podemos simplificar 100 por 2, teremos 50 vezes 101. E 50 vezes 101 dá 5.050. Logo, na centésima figura, teremos 5.050 circunferências. 5.050, a alternativa correta, letra B de bola. Letra B de bola. Na questão da prova da Carlos Chagas. Letra B de bola. Sequência dos números triangulares.